o nosso louvor, receba a nossa adoração, as nossas ofertas, aquilo que cantamos, entregamos ao Senhor. Acompanhe-nos dia após dia, que tudo aquilo que foi entregue seja para exaltar o seu nome, a oferta que foi dada seja para o avanço do teu reino. Faça de acordo com a tua vontade. Capacita os administradores, que essa igreja continue a te glorificar em cada dia ao longo dessa semana. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Informadas por meio de vozes que se escutam. Hoje nós temos inúmeras denominações, muitas até com heresias, que pregam que um anjo falou para ele. Ouviu uma voz do céu, ouviu uma voz do Espírito, sendo que toda a revelação de Deus já está descrita na sua palavra. E é essa voz que devemos ouvir hoje. A questão não é se Deus fala, mas se nós ouvimos e somos capazes de obedecer. Deus sempre está falando conosco. E como é que Ele fala conosco? Através do Espírito Santo descrito na sua palavra. A questão é, estamos prontos para ouvir a voz do Espírito, que é a palavra de Deus? Muitas vezes o nosso coração, ele é tendencioso a se fechar no nosso próprio conceito e filosofia. Eu estou certo, Deus está errado. Eu penso certo, a Bíblia está errada. Hoje muitas pessoas, até no meio cristão, questionam a autoridade da palavra de Deus. E fazendo assim, nós estamos desobedecendo a voz do Espírito Santo de Deus. O perigo aqui é endurecer o coração, como Israel fez no deserto. Salmo 95, versículo 8, eles nos dão uma alerta, uma admoestação. O salmista está relembrando aquele episódio que ocorreu lá na peregrinação após a saída do Egito. E diz assim a palavra do Senhor: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Não tem como questionar que o povo de Deus, no período de 40 anos que peregrinou no deserto, eles viram muitas maravilhas. Eles viram milagres, presenciaram prodígios. A Bíblia nos relata que as sandálias dos pés não foram consumidas em 40 anos de caminhada. As roupas do seu corpo não foram consumidas em 40 anos de peregrinação. Não faltou alimento, não faltou água, uma nuvem cobria pela manhã para diminuir o calor do deserto, e uma nuvem, uma tocha, uma coluna de fogo durante todas as noites. Como que pode um povo desse, que presenciou tantos milagres e prodígios, endurecerem o coração? O salmista nos dá uma admoestação. O nosso coração é enganoso. Mesmo nós presenciando milagres, prodígios, maravilhas, a vida que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, o nosso coração tende a ignorar a voz de Deus e ser mau, ser endurecido. E essa é a admoestação desse salmo. Esse episódio em que o povo contestou, discutiu, brigou com Deus e com o próprio Moisés, é chamado de Massá e Meribá. Até hoje o judeu se lembra e se recorda desse episódio. Se você percorrer todo o Antigo Testamento, os livros que compõem o Antigo Testamento, nós veremos sucessivamente Deus alertando o povo sobre o pecado, o povo endurecendo o seu coração e Deus entrando com a disciplina, ou exílio ou escravidão. Porque o nosso coração, ele tende a se tornar endurecido. Porque nós deixamos de ouvir a voz do Espírito. Quando nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus, a tendência nossa é o pecado e a destruição. A Bíblia tem inúmeros relatos desse povo, que quando pecou, veio a disciplina. Pecaram, vieram disciplina. Pecaram, vieram exílio. Pecaram, vieram escravidão.
Isso para nós acontece até hoje. O Espírito Santo clama, grita no nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito, que é a palavra de Deus. E mesmo assim, nós sempre estamos endurecendo, enganando e não seguindo a essa admoestação. A pergunta que nós fazemos hoje é a seguinte: o que significa ouvir a voz do Espírito? E como podemos evitar o endurecimento do coração? O que significa a gente ouvir essa voz? Será que é de fato uma voz que entra pelo seu ouvido e você escuta pela manhã, escuta pela tarde ou escuta pela noite? Será que é algo místico? É algo extrasensorial? Não. Não há nada de misticismo. Não há nada disso. A voz do Espírito é a palavra de Deus. É essa palavra que tem que estar tomada no nosso coração. Um crente, um cristão, aquele que professa a fé em Jesus, precisa estar alimentado todos os dias da palavra de Deus. Salmo 1, verso 2, ele nos diz uma admoestação. Salmo 1, versículo 2. Não sei se vai projetar. Antes, o seu, podem ler. Antes, isso é o que deveríamos ser. Antes, o nosso prazer deveria estar aonde? Na meditação, na leitura, no estudo da palavra de Deus, de dia e de noite, ou seja, o tempo todo. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, você estará se enchendo do Espírito Santo de Deus. E é só dessa forma, meus irmãos, que a gente vai conseguir vencer as tentações e vencer o pecado. Um coração insensível é aquele que deixou de ouvir a voz do Espírito. Portanto, ele deixou de meditar, ele deixou de estudar e ele vive uma vida apática em relação à fé. Sabe aquela vida que está tudo bom? Está tudo dando errado. Estou cheio de pecados, cheio de problemas, mas você acaba encarando isso como sendo normal. Não, eu não estou errado. Está tudo normal, enquanto está tudo anormal. E precisamos reverter isso. O texto diz, como diz o Espírito Santo, lá em Hebreus. Esse diz o Espírito Santo, não sou eu que estou falando, não é o autor da carta aos Hebreus que está falando, é a terceira pessoa da Trindade. Hoje nós temos muita confusão em relação à Trindade. São três pessoas distintas, iguais em poder e glória. Três pessoas. O texto que nós lemos em Hebreus, ele inicia assim no verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, é o próprio Deus que está falando. Não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz. O texto não está nos lembrando para o amanhã. E nem está nos lembrando para o ontem, mas é para o hoje. Hoje eu tenho que ouvir a voz do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não posso deixar isso para amanhã. Eu não posso pensar que fiz isso ontem. O alerta da terceira pessoa da Trindade é que hoje façamos isso. Hoje é a urgência. Hoje eu preciso ouvir a voz do Espírito e não deixar o meu coração se endurecer. Todos os dias, quando estamos à beira de uma tentação, à beira de um pecado, como que o Espírito Santo fala conosco? Ele nos faz lembrar a palavra de Deus. Isso é errado. Isso é pecado. Não faça isso.
Como que nós agimos? Endurecemos o nosso coração. Por quê? O nosso coração, ele tende ao desejo, ao egoísmo. Calvino, relatando sobre o coração, ele dizia nas Institutas, ele escreve falando que o coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E realmente é assim. Realmente é assim. A gente às vezes não consegue explicar como que uma pessoa que conhece a palavra, ou seja, tem a voz do Espírito, rejeita essa voz e comete pecado. Por que que cometemos esse pecado? Porque endurecemos o nosso coração. É como se Deus estivesse falando por meio da palavra e nós fazemos exatamente como Adão e Eva. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Eu quero fazer o pecado. Isso é endurecer o coração. Isso é um perigo que todos nós estamos passando. E não será só hoje, será até ao nosso fim da vida. Porque durante esse processo nosso, em que estamos aqui na terra, nós estamos num processo chamado de santificação, em que nós devemos crescer à estatura de Cristo. E olha a responsabilidade. Ser chamado de cristão no primeiro século era ser chamado de pequenos cristos. Será que nós somos hoje? Será que se você se olhar hoje no espelho, você pode dizer que você é um pequeno Cristo? Ou o nosso coração ainda está muito endurecido para muitas áreas das nossas vidas, E precisamos pensar sobre isso. A voz do Espírito não é apenas no passado. Ela não foi só para os profetas, para os apóstolos, mas ela é presente hoje na palavra de Deus em nossos corações. O Espírito Santo é aquele que faz nos relembrar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é essa memória que não nos faz pecar. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que você meditar na palavra de Deus. É ser cheio da palavra de Deus. É você lê-la todos os dias. É você estudá-la todos os dias. E assim que você vai ser cheio. Nós atendemos como presbíteros muitos irmãos que estão em luta contra o pecado. A primeira pergunta que eu faço é: irmão, você ora? Olha, presbítero, de vez em quando. Irmão, você lê sua Bíblia? Olha, presbítero, quando dá. Irmão, você estuda a sua Bíblia? Ah, quando dá, eu só vejo no YouTube. Está cheio do Espírito Santo? Não. Ser cheio é você, é uma ação, é imperativo. Eu preciso me encher. Não é por osmose. Não é vindo só no domingo, durante uma horinha, que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Isso é no decorrer da sua semana inteira. Aí sim, você estará cheio do Espírito Santo. Mas eu preciso, minha vontade, meu desejo tem que ser meditar na palavra do Senhor. E esse Espírito fala principalmente de 3 formas conosco. A primeira, através da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos projetar, 2 Timóteo, muito bom. Capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus ela é eterna. Nós passaremos, mas a palavra de Deus não passará. Por isso que ela é útil. Ela é útil para quê? Para o nosso desenvolvimento na fé. É incabível, é inconcebível ser cristão e não ser um estudioso da palavra de Deus.
Não tem como. Essa relação, ela é incompatível se você não estuda. Eu preciso estudar, eu preciso me debruçar nessa palavra. João capítulo 14, verso 26, diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A ação do Espírito Santo em nosso coração é nos fazer lembrar aquilo que está na palavra de Deus. Eu só posso lembrar aquilo que eu li. Eu só posso lembrar aquilo que eu estudei. Eu só posso lembrar aquilo que eu me dediquei em estudar. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso me encher dela. Segunda forma é por meio da consciência da nossa mente, iluminada pela palavra de Deus. Nós, quando lemos as Escrituras, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. O que é essa iluminação? Imagine uma luz mesmo numa sala escura. Você está andando no escuro. Você consegue saber onde tem um buraco? No escuro? Não. Como que eu reconheço os perigos e os buracos? Quando tem uma luz. Isso é iluminação. Essa iluminação só ocorre por meio do Espírito Santo quando eu leio a palavra de Deus. Então, ele clama o tempo todo ao nosso coração: vá para a Escritura, vá para a palavra de Deus. Todas as mazelas da sua vida, a resposta está na Bíblia. Todas, do luto ao nascimento, todas estão aqui. E é aqui que eu preciso buscar e me encher do Espírito Santo. Terceira forma, na aplicação prática, na ação dessa verdade ao coração. Salmos 119, e eu queria que vocês lessem comigo esse texto. Salmos 119, versículo 97, e vamos ler até o 105. Podem abrir aí comigo. Salmos 119. E vamos ler juntos, do verso 97 ao 105. Leamos. Quanto lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós, na vida cristã, decoramos o lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas olha a diversidade e a riqueza que existe no contexto desse versículo. Quanto amo a tua lei, verso 97, é a minha meditação todo o dia. Então, antes do lâmpada, tem o quê? A meditação todo dia. Então, para ser a lâmpada para os meus pés, eu preciso meditar nessa palavra todos os dias. Todos os dias. É isso que a Bíblia, o salmista está nos revelando hoje. Todos os dias. Isso tem que ser diário. É uma prática diária ao nosso coração. Alguns exemplos práticos aqui. Você está numa roda de amigos, e nessa roda, vários amigos têm conversas vãs, pecaminosas,
de consciência pesada ou de sexualidade, como que fica a nossa mente e o coração no meio dessa roda de conversas? Você não fica muitas vezes pensando, eu não deveria estar aqui? Eu não deveria estar rindo? Eu não deveria ter falado alguma coisa? Isso é a voz do Espírito. A voz do Espírito nos faz lembrar qual que é a nossa função nessa terra, qual que é o nosso papel nessa terra. E ela é que vai nos impulsionar o tempo todo a sermos crentes e cristãos de verdade, a não sermos omissos, a não ouvir as coisas ruins e ficarmos em silêncio. Ou pior, nessa roda de conversa que é o exemplo, você ri junto. Qual a sua diferença com os outros? Que lâmpada é essa? Você está caindo no buraco deles? Não é lâmpada. Então, isso precisa, aguçar a nossa mente. Ou uma resposta dura em meio à raiva. Quando você responde duramente, quando está com raiva, com soberba no coração, logo em imediato, você não escuta, como se fosse um pensamento que vem assim, eu não deveria ter falado aquilo. Não é prudente, um cristão não deve se portar assim. Por que que você conclui isso? Porque você lembra, por meio do Espírito Santo, que não é a conduta que está escrita na palavra de Deus. Isso é ouvir a voz do Espírito. Na prática, é você andar todos os dias conectado com Deus através da sua palavra. Mas eu só posso ter isso se eu me encher dessa palavra. Se eu não me encher dessa palavra, eu jamais terei essa condição. Então eu preciso. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar. Nos faz lembrar. Então, a gente precisa sempre memorizar isso. Nunca podemos esquecer do fruto do Espírito. Gálatas 5, do verso 22 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor, O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebam que esse versículo não está escrito no plural. O autor aos Gálatas, Paulo, não escreve frutos do Espírito, mas escreve fruto do Espírito. Por que isso? Porque ou você tem o pacote completo, ou você não tem nenhum. Não dá para você ter amor se você não tem alegria. Não dá para você ter paz se você não tem paciência. Não dá para você ser manso se você não tem domínio próprio. Então, não é escolher. Eu tenho paz, mas eu não tenho domínio próprio. Eu amo, mas eu não sou benigno. Como que você ama e não é benigno? Não está no plural, meus irmãos, está no singular. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. E isso é uma admoestação grave a nós, que nós precisamos ouvir a voz do Espírito para executar esse fruto aqui. Eu só consigo ter esse fruto mediante a leitura da palavra de Deus. Por que eu preciso amar a quem não me ama? Porque a Bíblia me ensina assim. Jesus nos ensinou assim. O samaritano é o maior exemplo. Amar os seus inimigos. Bem-aventurado aquele que sofre em meu nome. Bem-aventurado os perseguidos em meu nome. Amar quem não me ama. Amar quem você ama é fácil. Amar seus amigos, mais fácil ainda. Agora, amar os inimigos é fácil? Eu só consigo fazer isso se essa voz enche o meu coração e não deixa a raiva tomar conta. Porque o nosso sentimento de vingança já é o endurecimento do meu coração.
É por isso que ela tem que prevalecer e não a minha vontade. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é só hoje? Esse versículo é só para o dia de hoje, domingo? Que você está na igreja reunido com seus irmãos? Não, é todos os dias. No seu trabalho, que você tem as pessoas que não gostam de você. Na sua casa, que porventura você possa ter pessoas que não gostem de você. E você tem que seguir tudo isso daqui, né? Então, é importante a gente meditar sobre essas coisas. Se estamos de fato sensíveis à voz do Espírito ou insensíveis a ela. Terceiro ponto é o perigo de endurecer o nosso coração, segundo o versículo 8 de Hebreus. Israel no deserto viu milhares de milagres, ouviu a lei, mas resistiu no próprio coração. Se pudéssemos fazer uma contagem matemática de quantas vezes eles viram a nuvem no céu e a coluna de fogo, povo, é mais de 1000 vezes durante 40 anos. Se coloca naquela situação que você está visualizando todos os dias o maná caindo do céu, a nuvem e a coluna, todos os dias. Você tem alguma dúvida de que Deus é bondoso? Se você está presenciando isso todos os dias? Nós falamos isso hoje, né? Claro que não. Mas sim, porque nós somos iguaizinhos a eles. O nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele tende a ficar endurecido. E qual foi o problema de Israel nesse período? Eles acharam que Deus tinha que ter dado mais coisas para eles, além de livrá-los da escravidão. A frase dita foi: isso é o nosso Deus? É para isso que o Senhor nos tirou do Egito? Mesmo vendo tudo que eles viam todos os dias. Para você ver a potência e a capacidade do nosso coração de ser mau. Natan deve ter pregado aqui sobre a depravação total. É um dos princípios, uma das doutrinas do calvinismo. E o nosso coração, ele é depravado mesmo. O nosso coração, ele é tendencioso para o mal. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles foram conhecedores do bem e do mal. Paulo fala sobre isso. O bem que eu deveria fazer, o que ele fala? Eu não faço. E olha que é Paulo falando. Imagina o presbítero Chesco. Olha a minha distância para Paulo. Acho que é daqui, sei lá, até Sergipe. Então assim, a gente precisa sempre nos encher do Espírito para não cometer esses pecados. Endurecimento do coração é tornar-se insensível à voz de Deus. E nós tendemos a ficar insensível à voz de Deus. Ainda mais quando o nosso coração nos engana, ao ponto de nos seduzir. O pecado na Bíblia, ele é descrito como aquilo que nos atrai e nos seduz. Eva foi atraída e seduzida para comer o fruto. Nós, nos nossos pecados, somos atraídos e seduzidos. Mas parta do princípio que você só é atraído para aquilo que você gosta. Você só é seduzido naquilo que você quer. Então o mal está em nós. E é esse mal que devemos combater todo santo dia com a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, para não nos tornarmos insensíveis. Isso acontece por N motivos: pecados não confessados, orgulho que rejeita a correção. Quem de nós aqui gosta de ser corrigido, disciplinado, admoestado? Irmão, você está errado.
Irmã, você está errada. Quem gosta de ouvir isso? Mesmo estando errado. Quem gosta de ouvir? Ninguém. Porque o nosso coração é orgulhoso. A gente parece que tem uma coisa lá no fundo, né? Eu não posso ficar por baixo de ninguém. E é a contramaré do que Jesus ensinou, porque ele fala que é quem? O menor é o melhor. A gente acha que tem que ser o quê? O maior. Cadê a lâmpada? Né? Então, esse orgulho que rejeita a correção. Nós vemos esse orgulho logo no início da humanidade, lá em Gênesis. Quando Caim mata o seu irmão, Deus o procura. Em Gênesis 4, versículo 7. E olha o que o próprio Senhor fala para Caim. Vamos ler? Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, vontade, coração, sempre será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então não somos vítimas do pecado. A ti cumpre dominá-lo. O pecado, meus irmãos, da vida do crente, ele é um acidente. Ele não pode ser um estilo de vida. Nós pecamos, mas não devemos viver em pecado. Porque a nós cabe dominá-lo. E isso tem que ser frequente na nossa vida. Outro ponto que acontece é apego ao mundo e aos prazeres passageiros. O mundo nos atrai, né? 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Eu farei a leitura. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E é engraçado isso, porque nós nascemos, vivemos e crescemos aonde? Nesse mundo. Nós aprendemos que a nossa vida tem que ser feita nas coisas desse mundo. Só que Jesus fala que nós não pertencemos a esse mundo. Que nós não somos daqui. Que nós estamos aqui de passagem. E muitas vezes nós colocamos toda a nossa energia, a nossa inteligência e o coração nas coisas do mundo. As coisas do mundo, do dia a dia, você foca a sua vida inteira naquilo ali, e é uma coisa passageira. Jesus, ele vai dar inúmeros ensinamentos na palavra de Deus, né? Não ajunteis tesouro neste mundo, onde a traça come, onde você não vai levar nada. Olha quantos ensinamentos Jesus nos deu. E nós sempre focamos no mundo, nas coisas do mundo. E deveríamos focar onde? Nas coisas eternas. É para lá que nós vamos. O novo céu e nova terra. Não que eu não tenha que fazer as coisas do mundo, que eu não tenha que trabalhar, ter uma casa, comprar um carro, seja o que for, essas coisas do dia a dia. Mas isso não pode tomar o seu coração. E a questão aqui é onde você está colocando toda a sua força. E tem pessoas que deixam de ir para a igreja porque o trabalho consumiu. Tem pessoas que deixam de congregar porque precisam juntar dinheiro para comprar um carro novo. Irmãos, coisas do mundo. Você vai levar o carro para onde? Para onde? A gente tem que parar e pensar. Ou eu vivo para Cristo e morri para o mundo, é isso que Jesus fala. Aquele que não é capaz de largar pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Então precisamos pensar sobre isso, né? O perigo, ele é progressivo. Primeiro nós ignoramos, depois resistimos
Depois justificamos, até que já não sentimos nada. E a sequência do pecado é sempre assim, né? Primeiro a gente ignora. Não, eu não estou errado. Estou certo, minha vida, eu cuido da minha vida, não é assim? Né? Depois nós resistimos. Há uma resistência, porque o Espírito Santo está lá te alertando. Depois você justifica, todo mundo faz, tem gente na igreja que faz, tal fulano fez, e você começa a justificar o seu pecado em relação ao outro, como se fosse uma competição, quem peca mais, quem peca menos. E não é assim, né? Até que já não sente nada. Até que o pecado toma conta de uma forma na sua vida que você não consegue mais enxergá-lo como pecado. Porque ele não atrai e seduz, e ele vai levar você ao engano. Paulo escreve sobre isso, né? O engano do pecado. E é esse engano que devemos fugir, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. O chamado, meus irmãos, ele é urgente. O texto nos diz que é hoje, não é amanhã. Cada vez que adiamos, o nosso coração se torna mais duro, mais resistente, mais soberbo em relação às coisas de Deus. A oportunidade de ouvir e obedecer é uma graça que algumas vezes não pode voltar. Jesus, em uma das suas parábolas, ele fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e para onde irás? Que garantia que você tem que você estará vivo daqui a 1 segundo? Que garantia que nós temos? Nenhuma. Por isso que é hoje. A decisão é hoje. O momento é urgente. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqui algumas aplicações práticas. Na vida pessoal, examine se você tem resistido a áreas onde o Espírito lhe convence. Perdão, pecado secreto, devoção negligenciada, né? Você é uma pessoa que está liberando perdão? Ou você tem dívida com 500 mil pessoas? Dívidas de perdão, não é de dinheiro não. Nós temos que perdoar todos, até quem não gosta da gente, né? Pecado secreto, sabe aquele pecado que ninguém sabe, só você e Deus? Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus conhece lá o fundo do nosso coração, o fundo do nosso íntimo. O salmista, quando ele escreve falando assim: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele faz essa súplica, você acha que ele tinha noção se ele estava certo ou errado em relação à vida dele? Ele já perdeu a bússola. Senhor, eu não consigo mais me analisar. O Senhor precisa me sondar, porque eu não me conheço mais. Eu não conheço mais o meu coração. Se não for o Senhor para sondar o meu coração, eu estou perdido, porque o meu coração me engana, e me engana todos os dias. Por isso que quem tem que sondar o meu coração é o próprio Deus. E como é que ele vai sondar? Através da sua palavra, aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, porque não dá para confiar em nós mesmos. Devoção negligenciada, quando você deixa de orar, deixa de meditar na palavra de Deus, deixa de buscar o Senhor, você deixa, abandona, por N motivos e por N razões, muitas até justificáveis, mas não diante de Deus. Não podemos negar e negligenciar essa devoção. O termômetro de uma igreja saudável é a reunião de oração. Spurgeon falava em seus livros que uma igreja saudável é aquela em que tem mais membros na reunião de oração do que no culto de domingo. Por quê? Por quê?
Porque um crente piedoso é aquele que ora sem cessar. Se ele ora sem cessar e não vem na reunião de oração, ele está orando sem cessar? Não. Então ele está abrindo uma janela gigantesca para o pecado entrar. Por isso que o termômetro de uma igreja saudável é a oração. Igreja que não tem vida de oração, que as reuniões de oração vêm 2, 3, 4, 5 pessoas, e quando tem um evento na igreja, uma festa, né, algo parecido, lota, que tem que pôr banco no meio. Está saudável essa igreja? Não está saudável, né? E Spurgeon nos lembra isso também. Na família, ouvir o Espírito significa liderar o lar segundo a palavra de Deus, não segundo a cultura. Os pais, que são o sacerdote dos lares, o homem da casa, eles foram designados por Deus para liderar o seu lar. É o homem quem tem que fazer isso. É o homem que tem que fazer o devocional. É o homem que tem que incentivar a oração. Os filhos têm que ver o pai e a mãe orando. Os filhos têm que ver o pai e a mãe estudando e lendo a palavra de Deus. É no lar que começa, meus irmãos. Uma família estruturada e abençoada por Deus, em que o líder, de fato, é o sacerdote do lar. Não podemos transferir as responsabilidades. Tem muitos irmãos que procuram um pastor para solucionar um problema que é seu. Você negligenciou o seu sacerdócio. É sua responsabilidade. E você precisa assumir isso com firmeza no coração. Na família também precisamos ouvir a voz do Espírito. Na igreja, uma comunidade sensível ao Espírito, ela prioriza a oração, santidade e a evangelização. São 3 áreas muito importantes de uma igreja: oração, santidade e evangelização. Do que adianta vocês crescerem para dentro se vocês não estão crescendo para fora? Não adianta criar palácios para dentro e as almas estão aonde? Lá fora. Jesus falou, não é ficai-vos, ele falou ide. Ide não é ficai-vos, é ide. Não que você não tenha que congregar, nós devemos congregar. Mas aqui, meus irmãos, é para você se abastecer. Para executar isso aonde? Lá fora. É lá fora o nosso ministério. É lá fora a nossa missão, não é aqui. Tem muitos irmãos, piedosos até, né? Que tem aquela cultura católica de que o culto é uma missa. Ele vem, assiste e vai para casa. O culto reformado não é para isso. Você vem, se mune, se instrumentaliza na palavra de Deus e vai agir lá fora. É na segunda-feira que você começa a adoração verdadeira, na evangelização, negando os pecados, ouvindo a voz do Espírito. Não é só no domingo. Então, a gente precisa mudar esse conceito no nosso coração também. E na sociedade, não podemos calar a voz do Espírito diante da pressão cultural. Hoje, no nosso país, nós temos inúmeras pressões, né? Temos várias, aborto, várias coisas que acontecem hoje na nossa cultura e política que podem afetar a nossa fé. Só que nós não podemos nos deixar dominar pela pressão da cultura. Não é porque o mundo prega que você vai no embalo do mundo. Não, nós somos de Cristo e seremos até a eternidade. Indiferente de que país eu me encontre, indiferente de que situação eu me encontre, indiferente de que período eu me encontre. Se você for analisar o período do 1º século, Paulo, os apóstolos, né? Vocês acham que era melhor ou pior do que o nosso? Quem aqui já foi perseguido de espada por ser cristão? Quem aqui foi convidado a ir para uma arena de leões? Quem aqui virou tocha humana porque era um cristão?
Quem aqui era obrigado a fazer cultos em cavernas? Porque é proibido o culto público. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos esses homens que antecederam a nós sofreram muito, muito em nome do Evangelho. Teve um dia que em casa eu estava meditando, estudando sobre Paulo. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o dia que eu me encontrar com Paulo no céu, eu não sei se ele vai me cumprimentar ou se ele vai falar assim, presbítero Chesco, eu no seu século, o que eu faria? O que vocês acham que Paulo faria no nosso século hoje? Com acesso à internet, com acesso à informação, com um avião. Para onde você acha que ele iria? Homem como nós. Mesmo Espírito Santo. O mesmo. Homem como nós. Não faz a gente pensar? Não faz a gente refletir? A gente precisa pensar sobre isso. Para concluir, meus irmãos, o Espírito fala hoje, não é amanhã, é hoje. O maior perigo não é Deus deixar de falar. Ele sempre vai falar, mas é nós deixarmos de ouvir. Esse é o grande perigo, quando nós fechamos a nossa mente e o coração e deixamos de ouvir a voz do Espírito. Porque estamos tão apaixonados pelas coisas do mundo que a gente esquece Deus. O mundo nos atrai, o mundo nos seduz e acaba caindo, a gente acaba caindo em pecado por conta disso. O convite é claro, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, um coração sensível ao hoje de Deus é aquele que está pronto para ouvir, amar, se dedicar na palavra de Deus. Essa é a nossa maior ferramenta. A fé nos salvou do pecado. A graça foi o dom imerecido que Deus nos deu, mas a palavra de Deus é a nossa espada. É com ela que nós vamos vencer as tentações, é com ela que nós vamos vencer o mundo, é com ela que nós vamos vencer todas as mazelas que podem nos acometer, e irão acometer. Jesus nos disse isso, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas era para nós termos o quê? Bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque já está escrito que você já venceu. Já está escrito. É só você colocar no seu coração que você já é um vencedor, porque o céu já é seu. Aqui a gente vai sofrer e morrer, mas lá no céu, não. Lá teremos corpo glorificado, não mais dor, não mais doença, não mais pecado, não mais tentação. Aí sim nós teremos alegria plena e eterna com o Senhor. Por isso que Jesus falou, tende bom ânimo. Porque o nosso fim já é garantido. A nossa passagem por essa terra pode ter problemas, terão problemas. Mas pense que o seu futuro já está garantido no céu. O seu livro, o nome já está escrito no livro da vida. Então, isso tem que nos dar alegria no coração e não nos deixar entristecidos. Que o Senhor possa nos exortar diretamente no coração, para que possamos ouvir a voz do Espírito. E não deixemos nunca, meus irmãos, e é uma alerta que eu faço, nunca deixe de meditar na palavra de Deus. Nunca deixe de orar, nunca deixe de aconselhar e exortar os seus irmãos na fé. Muito pode a oração do justo. Muito pode a oração do justo. Então, não deixe de orar. Para finalizar, eu queria ler para os irmãos a letra de uma canção que ela foi cantada pelo grupo Arautos do Rei.
Não sei se os irmãos conhecem, é um grupo que eu escuto bastante. A letra da música é A Tua Lei, falando sobre a palavra de Deus. E ela diz assim: ó, quanto amo a Tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos luz para o meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza revela por mim o teu amor. Ó, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Ela reflete a grandeza e a tua beleza, ela revela por mim o teu amor. Ó, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Amém. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos. Agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração.
Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti.